Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é direcionada aos alunos do sétimo ano do Colégio Alfenizia Freire, a disciplina é História. E a gente vai dar continuidade ao capítulo 11 do nosso livro didático, que começamos falando sobre Portugal e Brasil, exploração colonial. A gente falou sobre a chegada dos portugueses, o interesse pelo pau-brasil, a forma que se deu esse processo inicial de colonização do nosso país, da exploração do nosso país, que inicialmente era atacando o vacilenhar para aqui, porque eles só estavam interessados em nossas riquezas mesmo, e até hoje é meio que assim, né? Mas enfim. E aí a gente dá continuidade a partir ali da página 116. O assunto de hoje vai ser um pouquinho menor, porque é só a complementação mesmo desse capítulo. Então, aí na página 116 a gente vai ter o seguinte. Durante o período pré-colonial, a ameaça de invasões estrangeiras preocupava a coroa portuguesa. Vocês lembram, né, que eu falei da coroa portuguesa, não era uma veinha que ficava lá com os bigodão assim, falando, ora, pois. Coroa portuguesa, é a ideia do império português, da monarquia portuguesa, que existia lá na metrópole. No Brasil era colônia, Portugal era metrópole, eles eram os donos da zorra toda, daqui inclusive. Então, a coroa portuguesa, o império português, o rei de Portugal, ele ficava preocupado que o Brasil, por ser colônia deles, por pertencer, entre aspas, a eles começaram a se preocupar, falando, ai, uns rebanhos safados dos europeus, meus vizinhos aqui, vão querer tudo invadir meu terreno lá nas Américas, que eu paguei baratinho e não quero que ninguém invada minha zorra ali, né? Então, espanhóis e franceses, principalmente, vinham para o Brasil em busca do precioso pau-brasil. Eles já tinham a noção de que o pau-brasil era uma madeira nobre, era uma madeira que através dela você poderia fazer diversas coisas que interessavam a eles. Vocês lembram que a gente falou na aula passada que através da extração do pau-brasil você conseguia um corante avermelhado que servia para a pintura de tecidos, né? E isso acabava sendo, o pessoal cresceu o olho grande para isso. Fora que a própria madeira também poderia ser aproveitada para a fabricação de móveis, de inúmeros móveis, que tinham bastante qualidade, né? Porque a madeira era considerada uma madeira nobre, era uma madeira nova, uma madeira que era de fácil manuseio e muito bonita, muito bonita. Aproximavam-se os rebanhos safados lá, os espanhóis e franceses. Eles começaram a chegar no Brasil e se aproximaram dos indígenas, tá? Aquela ideia do escambo, né? Oferecendo algumas coisas que os portugueses não estavam oferecendo. Falaram, quer dizer que o português estava te dando um espelhinho, né? Beleza, olha só, eu vou te dar um espelho ainda maior, todo bonitão, que você vai ficar 3 vezes mais bonito para dar um beijo naquela indiazinha que você gosta. Né? E aí, vamos fazer esse escambo? Mas vamos fazer essa troca. E aí então, aproximavam-se dos indígenas e faziam carregamentos regulares de madeira do pau-brasil e de animais também para a Europa. Então, os europeus chegaram aqui querendo acabar com tudo, roubando a nossa fauna, roubando a nossa flora, levando lá para a Europa, porque eles viam algo como exótico, né? Então eles começaram a levar tudo que era diferente, tudo que não tinha lá na Europa, eles começaram a tirar daqui, ó, tirar daqui e levar para lá. Dessa forma, o governo português organizou expedições para fiscalizar o extenso litoral brasileiro e tentar impedir esse desembarque de piratas, né? No entanto, as invasões continuaram. Afinal, você tem uma região litorânea imensa. Então, ainda que os portugueses conseguissem fazer um policiamento, conseguissem fazer essa fiscalização em parte desse território, em parte desse litoral, eles não conseguiam estar em diversos locais ao mesmo tempo, né? Então,
Era tipo assim, opa, os piratas estavam lá só de butuca de olho, só esperando lá. Aí o português passou, eles sabem que só daqui a uns 2 dias eles voltam, vão aproveitar esses 2 dias para meter o piau, chegar lá e pegar tudo que puder pegar e vazar. Os piratas. Ah, por que a ideia de pirata, né? Por que a ideia de pirataria? Porque eles simplesmente chegavam e, de forma teoricamente ilegal, eles pegavam esses materiais, pegavam essa madeira, pegavam esses animais, carregavam lá nos navios dele, ó, zarpavam, caíam fora. Então, por mais que os portugueses eles tenham iniciado esse processo, essa fiscalização dentro do litoral, você vai pegar um litoral gigantesco. Então, acabava se tornando bastante difícil fazer o policiamento de toda essa região, né? As invasões, elas continuaram ocorrendo, as riquezas continuavam sendo roubadas, né? Até mesmo porque os próprios portugueses, eles roubaram da gente, né? Então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E a gente se lenhou. O Brasil só se lenhou. Se fosse português, espanhol, holandês, francês, o Brasil se lenhou. Só isso. A solução encontrada para evitar essas invasões foi povoar o território com portugueses, sobretudo nas regiões litorâneas. Então, olha só, o processo de povoamento do Brasil só ocorreu porque, claro, um dos motivos, né, existem outros motivos também, mas muito por conta de tentar impedir a pirataria, impedir o roubo daquilo que eles já estavam roubando da gente, né? Então, eles começaram a povoar, começaram a trazer mais portugueses aqui para o Brasil para poder ocupar esse território, né? Então eles acabavam, esses portugueses que chegavam para fixar a moradia aqui no Brasil acabavam se tornando fiscais, né? Acabavam fazendo o policiamento do território, a não ser que alguém pagasse mais para eles, né? Eles poderiam, enfim. Então esse povoamento do território com os portugueses foi uma das medidas que eles adotaram para poder tentar impedir essas invasões, para que não ocorresse mais essa pirataria, esse roubo da madeira, roubo dos animais, né? Então só os portugueses que poderiam roubar, os outros não podiam roubar não. Esse território é meu. Havia também outros interesses. A esperança de encontrar metais preciosos no Brasil, essa esperança que acabou se tornando realidade, principalmente com o advento, principalmente com a descoberta dessas jazidas de ouro, de prata, de diamante e tal, lá na região, principalmente de Minas Gerais. E depois, mais para o interior, região do Centro-Oeste, Chapada Diamantina na Bahia mesmo, foi um local em que se encontrou muito ouro, muito diamante também. Então é de uma riqueza cultural enorme aquele local, perfeito, maravilhoso. Amo Chapada Diamantina. Lençóis, se vocês puderem um dia conhecer, muito bonito. Então, havia também outros interesses, que era essa esperança de encontrar metais preciosos no Brasil, a exemplo do que ocorrera nas colônias americanas pertencentes à Espanha. Colônias americanas, lembrando, quando a gente fala colônias americanas, a gente não está falando dos Estados Unidos não, viu gente? A gente está falando da região das Américas, pertencentes à Espanha, que era a parte da América Latina. Argentina, Uruguai, Chile, México, Bolívia, Venezuela, Colômbia e assim por diante. Império Inca, Azteca, Maia, Zapoteca, pronto, essa galera toda aí todos fizeram parte dessa colonização espanhola dentro do território americano. Foi o que a gente chama de América Espanhola. Brasil é América Portuguesa, tá? E os Estados Unidos, Canadá, acabam se tornando meio que uma América Inglesa, apesar de que eles não tratam o nome deles dessa forma, né? Só América, povo metida besta, né? Então,
uma das coisas que trouxeram essa ideia de povoamento era para dar continuidade à exploração. E aí o porquê, que a gente vai descobrir um pouquinho aqui depois. Quer dizer, agora. Apesar do alto valor do pau-brasil, Portugal manteve o comércio de produtos orientais ainda mais valiosos. Especiarias, tapetes, cristais, porcelanas, joias, sedas e marfim. Isso explica o pouco interesse comercial da metrópole pelo Brasil durante o período pré-colonial. Lembrando que, quando a gente fala sobre esse período pré-colonial, é o período desde a chegada dos portugueses no Brasil até por volta de 1530, que é quase que exclusivamente o processo de exploração que ocorreu aqui no Brasil foi nessa região litorânea para poder retirar o pau-brasil e também ter essa retirada de alguns animais da nossa fauna, né? Mas como Portugal tinha uma relação comercial muito forte com os países orientais, e havia esse intenso comércio de produtos com os orientais, eles até então não tinham colocado um olho maior assim para as riquezas que existiam no Brasil. Por isso que só um tempinho depois é que eles começaram a pensar assim, pô, e se a gente tentasse procurar outras riquezas no país? E a gente conseguir correr atrás também, fazer essa exploração para ver se tem metais preciosos. Isso vai acontecer já no período pós-colonial, né? Fora, já, um pouquinho depois já desse período pré-colonial. Entretanto, os lucros com a venda de produtos orientais, eles começaram a diminuir com o tempo, pois eram negociados por vários comerciantes, tornando-se mais comuns e baratos na Europa. É bom que a gente sempre lembre também que Portugal foi um pioneiro na exploração marítima, né? Então, esse comércio com os países orientais, comércio se utilizando os produtos orientais, eles inicialmente acabou gerando muita riqueza para Portugal, porque foi Portugal justamente que conseguiu fazer essas primeiras navegações. Então, à medida que outros países, que outros comerciantes começaram a ganhar território, a se especializar em técnicas de construções navais e chegar em novos portos, fez com que tivesse cada vez mais comerciantes de vários locais diferentes para os mesmos produtos. Consequentemente, isso vai gerar um barateamento do valor dos produtos, porque cada vez mais vai ter mais gente vendendo. Se tem muita gente vendendo, tem muito produto chegando, você precisa baixar o preço para se manter dentro daquela concorrência, né? Se deixar um preço mais alto, a galera vai vender mais baixo aqui e fala, ó, seu produto vai ficar preso lá no estoque, você não vai conseguir vender mais nada. Então isso acabou se tornando algo que já não gerava tanto lucro para Portugal. Consequentemente, como já tinha muita gente comercializando esses produtos, a gente precisa fazer outra coisa por aí, pro babado melhorar pro nosso lado. Assim, então, acaba crescendo o interesse dos portugueses pelo Brasil. Motivados a ampliar os lucros com a colonização, eles buscaram outros investimentos, introduzindo o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar aqui no nosso belíssimo país. Então, a partir lá de 1530 é que vai começar de fato a colonização do Brasil. Por quê? A metrópole portuguesa iniciou a ocupação da colônia e organizou o seu governo. Os portugueses passaram a utilizar o trabalho escravo de indígenas. Primeiro, são os indígenas que vão estar sendo explorados pelos portugueses na extração do pau-brasil e em outras tarefas, o que acabou provocando diversos conflitos entre colonizadores e nativos. Você para imaginar o seguinte, você está lá no seu território de boa, índio, pá, não sei o que, andando peladão, cobrindo as partes íntimas
com as folhinhas de bananeira, umas folhinhas de palmeira. De repente chega um rebanho de branquelos, cheio de roupa, fedendo pra caramba. O povo passava vários dias sem tomar banho, dentro daqueles navios, para poder chegar aqui no Brasil. Um calor desgramado, povo cheio de roupa. Chegou aqui no Brasil, vai tomar banho? Não vai. Não tomar banho porque, eu tenho medo, a água tá fria, a água do rio tá fria. Tá, um índio peladão lá, toma banho. E aí os portugueses, simplesmente, eles chegaram aqui no Brasil e começaram a fazer o quê? Vamos explorar a bagaça desse território, vamos começar a roubar a riqueza desse povo, e mais, além de roubar a riqueza deles, para o Brasil, os animais, vamos explorar esses rebanhos de índio safado peladão. Meu irmão, qual foi? Você entra no meu território, rouba minha casa, ainda me obriga a te ajudar a roubar a minha própria casa? Que porra é essa? Tá maluco, meu irmão? Pega a visão aí, parceiro. Qual foi? Vai levar uma zarabatanada no meio de sua fuça, viu? Miséria. Então isso acaba gerando um conflito, diversos conflitos entre colonizadores e nativos. Afinal de contas, é um absurdo você ser escravizado dentro da sua própria casa. O antropólogo Darcy Ribeiro, ele... deixa eu só voltar, só falar uma coisinha aqui. Esse processo de ocupação da colônia, tá, essa organização do governo, significou que os portugueses eles começaram a ter esse olhar mais fixo em relação ao Brasil, a necessidade do povoamento na nossa região, além de combater aquelas invasões para poder exploração, para poder ir em busca de mais riquezas dentro do nosso país. E por conta disso, eles procuraram começar a trazer espécies de servidores públicos, de administradores para a nossa região, para que eles pudessem ter uma resposta mais imediata, não ficar dependendo da resposta vinda de lá da coroa portuguesa. Eram representantes da coroa portuguesa que ficavam já aqui no Brasil e tinham esse poder de tomada de decisão em relação ao que acontecia aqui no país. Mas, claro, sempre através do ok dado pela coroa portuguesa. Então, eram representantes da coroa que estavam aqui organizando esse governo no nosso país. O antropólogo Darcy Ribeiro definiu esses conflitos como um enfrentamento dos mundos, com características muito diferentes um do outro. Os colonizadores não valorizavam o trabalho ou mesmo o conhecimento dos indígenas. Estavam interessados apenas em garantir mão de obra fácil e barata. Digamos, vocês arrancam ali, a cada 10 pau-brasil que vocês derrubarem para me dar, eu te dou uma calça jeans. Era tipo isso, né? Uma coisa bem absurda. A exploração da mão de obra indígena de uma forma extremamente barata, quase já com a ideia de escravização, que vai ocorrer alguns anos depois, com a partir do momento que eles começam a trazer os negros africanos que foram escravizados, trazidos da África para o Brasil para trabalhar de forma forçada, eles estavam tentando implementar essa ideia entre os indígenas. Só que aí existia a diferença porque o próprio indígena já conhecia bastante o território. Então era mais fácil eles chegarem e vazarem, né? Fugirem mais para o interior dos matos assim. E inclusive fazer bastante maldades com os portugueses, né? Pegar assim, fazer aquela butuca, ficar ali escondido no matinho, quando o português chegava perto, ele dava uma flechada no fiofó deles. Enfim, então os colonizadores, os portugueses, não valorizavam o trabalho ou mesmo o conhecimento dos indígenas. Tipo, o indígena chegava assim, não pode tirar essa planta não, porque vai te dar coceira, viu? Que cansanção, sabe? Não pega nessa planta não, vai dar coceira. Aí o português lá, todo metido a besta.
Mas o que é? Isso é italiano. Aí o português, porra, pois, chegaram assim, tal, e ia meter a mão lá no cansanção. Ficava lá com a mão toda coçando durante um monte de dia. Por quê? Porque o indígena, o índiozinho, pá, tinha um conhecimento, mas que não era valorizado, o conhecimento dele, né? Eles estavam interessados apenas em garantir essa mão de obra fácil e barata. Já os indígenas, após conhecerem espelhos, facas, machados, objetos coloridos, passaram a considerá-los necessários e por isso submetiam-se ao escambo. Vocês lembram que a gente já tinha falado sobre o que é o escambo, que eram essas trocas que entre portugueses e indígenas, que acabou se tornando uma troca através da mão de obra, né? Então, eu concedo o meu trabalho, a minha mão de obra, se você me der esses espelhos, se você me der esses machados, essas coisas assim diferentes que a gente já não tinha, que a gente não tinha aqui e tal. Então eles se permitiram, se venderam, digamos assim, por pouca coisa, né? Porque você não tem conhecimento. Então acabavam sendo ludibriados, acabavam sendo enganados pelos portugueses, como se aquilo fosse algo magnânimo, né? Todo mundo tem uns 35 espelhos pelo menos em casa, né? Quando eles começaram, com os indígenas, eles começaram a ser escravizados, entretanto, eles reagiram de várias formas, de vários modos, declarando guerra aos portugueses. E aí eles se aliaram a outros europeus. Lembra aquela galera, os piratas, que estavam chegando, que estavam invadindo o território, franceses e espanhóis principalmente? Os indígenas chegaram e falaram assim, ó, o português está tirando a gente de otário ali. Então, tava querendo fazer um negocinho assim para quebrar os caras na porrada. Tá a fim de colar? Se você me ajudar aí, eu te dou um canal para pegar uns pau-brasil ali, marpã, uns animais assim mais diferentes, pá, se você me ajudar a quebrar os portugueses na porrada. E aí então, essa aliança com esses outros povos europeus que chegavam aqui no Brasil, fez com que, como por exemplo os franceses, fez com que isso gerasse ainda mais conflitos entre os indígenas e os portugueses, e esses colonizadores. Ou uma outra forma que se declarou essa guerra contra os portugueses foi o deslocamento dessas tribos para o interior. Então, cada vez mais que os indígenas iam mais para o interior, significava que tinha menos mão de obra disponível para os portugueses ali. E os portugueses, eles precisavam fazer o quê? Se não tinha mão de obra, eles precisavam, eles próprios começar a fazer as bagaças deles, começar a entrar também nos matos, e os indígenas faziam algumas armadilhas, né? E aí aproveitar para matar um monte de português safado, colonizador safado, que invadiu aqui para poder roubar nossas terras. Não é verdade? É verdade. Então, essa foi uma forma que os indígenas encontraram para poder tentar ainda controlar um pouco essa invasão por parte dos portugueses dentro do nosso território. Mas infelizmente a gente sabe que foi algo que não durou muito tempo, porque nesse processo de escravização os portugueses acabaram trazendo africanos, povos africanos para cá. E se a gente for levar em consideração que existe uma diferença muito grande entre os armamentos portugueses e os armamentos indígenas, a possibilidade dos portugueses, dos colonizadores, dizimarem os povos indígenas acabava sendo gigantesca. Não é à toa que eu até cheguei a comentar isso na aula passada, o que a nossa população de indígenas, o que era em torno de, para alguns, 2 milhões de habitantes, mas há estudos que falam até 5 milhões de indígenas existentes no Brasil. Naquela época,
Hoje em dia a gente tem menos de 300 mil indígenas aqui no nosso país, desses povos originários, descendentes diretos dos indígenas. A gente tem menos de 300 mil. Então, muitos deles, naquela época, famílias, comunidades, tribos inteiras foram dizimadas pelos portugueses. Infelizmente, ainda hoje, a gente vê determinados governos, eu falo de determinados governos porque não se limita somente ao atual governo, que é uma porcaria, mas governos anteriores, eles também não tiveram uma atenção básica que deveria ocorrer com os povos indígenas, deixando muitas vezes essa população ao léu, ao Deus dará, como alguns falam. É o caso, por exemplo, quando se criou a usina de Belo Monte, que acabou expulsando e matando muitos indígenas. Nessa foto, nesse quadro do Johann Moritz Rugendas, uma litografia chamada Guerrilha, do ano de 1835, foi uma obra que o artista representou o conflito entre indígenas e soldados no cotidiano da colônia. Nessa própria imagem, nessa própria pintura, a gente consegue enxergar bem a diferença entre as roupas utilizadas pelos portugueses e as roupas utilizadas pelos indígenas, que não tinha roupa, estava todo mundo pelado, né? E quem é que acabava morrendo mais? Infelizmente, a nossa população, o nosso povo originário. Enfim, finalizamos essa aula hoje por aqui. Dei uma lida nas páginas 120 e 121, uma coisa pequena, tal, alguns comentários sobre o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Ao longo da viagem, 44 dias de 7.000 quilômetros percorridos só na ida, Caminha anotou seus relatos e, ao chegar à região que hoje é o Brasil, escreveu uma carta ao rei de Portugal relatando o que ele tinha visto. Então, aí vocês vão ter alguns trechos dessa carta de Pero Vaz de Caminha. Se vocês forem pesquisar na internet, a carta vocês conseguem encontrar na íntegra, também ela inteira, e alguns comentários sobre alguns trechinhos, né? A carta e a língua, em relação ao povo, em relação à fé católica, em relação aos minérios, à terra aqui existente. Beleza? Mas por hoje é isso aí, finalizamos por aqui. Boa tarde, boa noite.